O trauma coletivo da internet e as profecias de Serial Experiments Line. Não faço ideia do que é isso daqui. Vocês já pararam pra pensar o quanto que a internet talvez nos traumatizou? Ou melhor dizendo, o quanto que a Todo dia. Inclusive a live de hoje foi basicamente isso. existência da internet produziu um trauma coletivo? Dizendo assim, parece que a internet é só uma coisa horrível. Mas quando eu falo trauma, eu tô falando de mudanças abruptas, de condições sociais, econômicas. O Quadrinhos da Sarjeta é um esquerdista? Ele é. Mas o canal dele é bom. Fazer o quê? Beleza? Porque, sabe, ele não faz só propaganda. Ele também faz um vídeo decente. Culturais, condições Então abaixem as armas. Beleza? Abaixem as armas. Não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros. Beleza? É isso aí, continuando. de vida, enfim, que de repente mudaram, e mudaram muito, e muito rápido. É evidente que tudo isso não acontece sem alguma dose de sofrimento. Para nós, seres humanos, mudar sempre é difícil. Às vezes, mudar, até mesmo para melhor, traz alguma resistência. Então refaço a pergunta, seja você mais velho ou mais jovem, você já parou para pensar o quanto Recomendaria? Não. Ele é de esquerda. que a internet foi um grande trauma? Então, tem um anime que já pensou isso, e foi nos anos 90. Eu tô falando aqui do Infelizmente ele é bom. É isso, filho do Luster. Infelizmente ele é bom. cult Serial Experiments Lain. Não, o problema não é ser esquerdista, mas pagar dizentão. Voto com o relator. Serial Experiment Lain, ou para os íntimos, Ah, isso daqui apareceu na minha timeline, um clipe desse desenho. Cadê aqui? Que eu vi um tweet lindamente falando. Len é o anime que todo mundo, a fanbase mais gosta e menos assistiu, que ninguém viu. É isso mesmo? É só uma grande larpação? Cadê essa? Eu vi um meme que eu dei 7 cambalhotas quando eu assisti. Bom, anyway, continuando. Lain, que é como eu vou falar aqui porque eu não aguento mais falar essa palavra comprida trava-língua, é um anime relativamente popular. Eu digo popular porque não é uma febre, e nunca foi, mas sempre teve uma legião de fãs muito dedicados. Isso se deve não só na comunidade otaku, que gosta de mangá e anime, mas também na comunidade gamer. E Lain foi pensado para ser tanto um anime quanto um game, e também chegou a ter um mangá. Porém, o que interessa Pior que não. O anime é confuso mesmo, mas depois você entende fica muito bom. é que tanto o anime quanto o É muito longo? game saíram no mesmo ano. O jogo foi para PS1 e o anime teve 13 episódios. E é nele Gostei bastante dessa informação. Muito obrigado, eu vou eu assistir. vou me focar aqui. E por que eu vou ficar só no anime? Porque, galera, fazia tempo que eu não via algo tão interessante. Sim, eu sou dessa turma que foi descobrir essa obra quase 30 anos depois. E sério, aqui até fazendo uma nota pessoal, hoje como alguém que trabalha com a internet, eu achei o anime de uma capacidade profética absurda. Mas vamos lá, tô falando e ainda não disse sobre o que é a história. A gente acompanha uma jovem protagonista, uma menina japonesa chamada Len Iwakura. E ela vive bem naquele momentinho ali do final dos anos 90, onde a internet estava começando a se tornar cada vez mais popular e mudar rapidamente os modos de vida, sobretudo no Japão. E aí logo Engraçado que a gente não. Tipo, vamos lá, eu nasci já usando internet. Eu fui o primeiro da minha sala, na época de escola, eu fui a primeira criança a ter internet em casa. Tipo, eu uso internet desde os 6 anos. Então, meio que. Eu realmente não vi o mundo pra internet. Eu não vi o mundo sem internet. Eu vivi o mundo sem internet, era chato. Cara, eu não tive essa chance de ver. Eu não vi. Eu simplesmente eu sempre utilizei a internet. Sempre utilizei a internet, sabe? Então, eu sou da primeira geração que nasceu no Brasil, que nasceu praticamente com a internet. Sabe? de cara você já tem um certo mistério, porque Era legal. Não era chato, não. Então, eu gostaria de ter vivido esse mundo sem internet. Mesmo. Eu queria. Mas não tive essa oportunidade. no comecinho mesmo, a primeira coisa que a gente vê é uma colega da Len que tira a própria vida. Não tinha celular. Quando você marcava algo com alguém, ele tinha que estar lá, ou já era. Ótimo. Eu não tô entendendo qual que é o problema. Inclusive, é que é inviável, né, cara, você se desconectar hoje. Mas, voltando, aquele vídeo daquele gringo, eu esqueci o nome do canal dele, ele ficou um mês sem usar celular.
E as pessoas da vida dele muito rapidamente se adaptaram ao fato de que tinham que ligar pra ele pra conversar com ele. E ele gostou. Tipo, sabe? As pessoas se adaptam muito rápido com isso. E após a morte dela, tanto a Len quanto as colegas estão Len, que você já tem um certo mistério, porque no comecinho mesmo, a primeira coisa que a gente vê é uma colega da Len que tira a própria vida, e após a morte dela, tanto a Len quanto as colegas estão recebendo e-mails. E não são e-mails agendados, não, são e-mails como se a menina ainda estivesse viva. Mas espera, como assim? Ela morreu. Então aí o pessoal começa a pensar que isso é uma pegadinha, que alguém pegou a senha do e-mail dela, porém a Len acaba indo mais fundo nessa investigação, porque com ela o papo é outro. Porque a menina que tirou a própria vida, que se chama Shisa Yomoda, está dizendo pra Len que ela continua viva na internet. Que ela descobriu que não precisava mais do seu corpo, que ela não precisava mais da carne, porque ela, enquanto memória, estava viva na internet. E isso pra Len é uma notícia bastante reveladora em vários níveis, porque primeiro, E vamos de gnose. estranho. Segundo, Len não tem interesse nenhum por computadores. Porém, o pai dela tem, até demais. Inclusive, o anime é muito bom pra mostrar o quanto que Len está entrando num mundo bastante sombrio. Porque quando ela vai falar com o pai, ele tá lá vidradaço nos computadores, entrando em várias coisas ao mesmo tempo e não dando atenção pra filha. E a Len fala: pai, eu quero um computador pra mim. O que eu tenho ali não é muito potente, então eu tô querendo uma máquina melhor. E o pai dela fica satisfeito, ainda que continue um tanto ignorando ela. Só esse detalhe já traz um pouco do quanto que esse anime é profético. Com hoje, cada vez mais pais completamente viciados em celulares. Acho que eu já falei isso em outro corte, né? Que eu espero criar os meus filhos no Mato Pio e evitar usar celular na frente deles. Porque eu acho que o segredo é o exemplo, né? Se você não fica só. Beleza, vocês vão ter os coleguinhas malditos de escola que vão levar o celular e ela vai, o seu filho, a sua filha vai ter contato com esse tipo de tecnologia. Mas, cara, se você conseguir evitar até, sei lá, 8, 9, 10 anos que o seu filho tenha interesse nesse tipo de tecnologia, você já consegue evitar um problema, sabe? Você consegue não foder o cérebro dela, sabe? E não, dê um exemplo, não utilize o celular na frente dele, Com criança sua, sabe? Ajuda, sabe? Treina o seu moleque a ter um cérebro plenamente desenvolvido antes dele começar a ter contato com mídias sociais. volta demandando Sabe, dá um PS2 pro moleque pra ele se distrair com tecnologia. atenção, e muitas vezes a coisa pior ainda, quando é dado para as crianças o celular. Aí eu fico imaginando você aí assistindo e dizendo: pô, cara, mal começou o vídeo, já tá encrencando. Qual é o problema da gente ficar aí consumindo esse monte de imagens maravilhosas que a internet nos traz? Veja o vídeo da geração Z. Você vai aprender lá qual que é o problema. Continua acompanhando aqui o anime, porque é a partir dele que a gente começa a pensar vício em eletrônicos, invasões hacker, crianças em espaços virtuais que elas definitivamente não deveriam estar, extremismo, alienação e também uma profunda, mas gigantesca solidão. Sim, a sensação é que nós nunca fomos tão conectados como hoje em dia e ao mesmo tempo parece que a gente nunca foi tão solitário como a gente está agora. Mas antes de eu causar uma crise existencial em você que está me assistindo graças à internet, eu peço Esse é o meu trabalho, amigo. que você curta o vídeo se estiver curtindo, se Se inscreve aqui no canal também. inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores. São eles que financiam recompensas, como lives aqui de estudos, vai descrição do vídeo no primeiro comentário fixa exclusivos. E Len é um anime criado por Yasuyuki Ueda, ou no sentido original, Ueda Yasuyuki. E a proposta aqui da obra não é ser algo, vamos dizer, muito hiperestimulante. Pelo contrário, Len é um anime que muitos vão dizer que dá sono. E, de fato, dá muito sono. Eu, pra conseguir assistir os 3 episódios, dormi umas 2 vezes. E olha que doido, só isso já é um negócio que diz muito sobre como é que a gente tá vivendo agora. Dizer que dá sono quase que é uma ofensa. Pô, aquela coisa é uma bosta. Peguei no sono. Duna 1, hein, seus merda. Ai, não consegui ver Duna 1. Muito chato. O Gabuga. Eu sou um primata viciado em dopamina. Só que ao mesmo tempo, isso também revela sobre o quanto que a gente está hiperestimulado. Quanto que a gente só se acostumou com coisas que deixam a gente acordado o tempo inteiro. A gente Duna é chato, porque teu cérebro é subdesenvolvido, tio maluco. vidrado, entupido de dopamina. Tanto que ao mesmo tempo, hoje a gente vive uma época de surtos de remédios para dormir. Daí que chega a ser Isso daqui de começar a tomar. sintoma de toda uma doença cultural, a gente encrencar com coisas que fazem a gente naturalmente Começar a tomar Zolpidem igual como MM, sabe?
pegar no sono. Com obras que são belas e que estão ali para ser assistidas pra gente relaxar. E se a gente cochilar em determinado momento, tudo bem. Outro dia a gente continua. Por que isso é um problema? E esse já é um ponto fundamental aqui sobre Len. É um anime que tá procurando desacelerar você, de colocar você em outra instância, inclusive de consciência. Daí uma certa lentidão, um lirismo, que aposta acima de tudo em imagens com um forte senso poético, mas também às vezes bastante incômodas, além de falas enigmáticas, mas que você vai amarrando ao longo do anime. Sim, tem muita piração, mas também não é aquela coisa que todo mundo fala, ah, não dá pra entender, tipo Evangelho, ah, é impossível entender Evangelho. Porra, eu até fizemos um vídeo aqui, mais de uma hora falando. Mas vamos voltar aqui pro Eu tenho que assistir essa e eu já adianto, tá, galera? Eu vou soltando spoilers aos poucos. Se você chegar num certo ponto e dizer, meu Deus, já tô sabendo coisa demais, aí você para, assiste o anime e depois volta aqui. Aí eu fiz o L, porque eu vou assistir esse vídeo até o fim. Então, isso pra vocês, nem agora não falando do anime, falando da menina. Odeio isso, eu sempre reclamo isso aqui no canal. Nome de série que tem o mesmo nome do personagem. Aí eu tenho que ficar dizendo, agora eu vou falar do Len, o anime. Agora do Len, a menina. E vai complicar, porque não é só uma menina, enfim, já vou explicar. Vamos lá, recomeçando. Len é uma garota de classe média que tem um pai que é muito vidrado em computadores, uma mãe extremamente apática e uma irmã mais velha que é meio patricinha blasé. Já na escola, a Len ali tem as suas amiguinhas, mas a mais importante se chama Alice. E sim, não é um nome tão comum no Japão. E a referência aqui já é óbvia. Alice no País das Maravilhas. Porque enquanto a Alice de Lewis Carroll é aquela que nos conduz para um mundo fantástico, um mundo maravilhoso, aqui a Alice, que a gente vai acompanhar, vai ser a única personagem que vai trazer Len de volta para o mundo real. É aquela colega que basicamente diz, amiga, sai um pouco desse celular. Só que aí já começa a pergunta, qual é o mundo real? Gente, mais um contextozinho aqui. Serial Experiment Len saiu anos antes de Matrix. Porém, se vocês forem lembrar, final dos anos 90, teve uma cacetada de produções sobre realidade virtual, sobre o fato de a gente estar vivendo numa simulação, de ficar questionando os limites da própria realidade a partir dos computadores. Lembrem que existia também, além de todos os apocalipses já esperados para a transição do milênio, havia também o bug do milênio, que ia ser um problema que ia dar em todos os computadores e de repente de uma hora para outra ninguém mais ia ter internet. Aliás, não só não ia ter internet, o computador ia travar, você ia perder todos os dados. Enfim, cabe dizer que nada dessas porcarias se concretizaram. Só que aqui também já está o germe do que depois ia se tornar uma praga na internet, que é teoria da conspiração. E isso tá já logo no início da trama de Len, dessa menina tendo que lidar com a morte de uma colega, uma morte que na sua circunstância já é extremamente triste, incômoda, e ainda por cima com o fantasma dela, só que no caso um fantasma virtual, dizendo, olha, aqui na internet a gente continua vivo. Mas aí você já deve estar me perguntando de cara, tá, avança aí no papo, a menina tá mesmo viva? Esse universo aqui de Len, a grande descoberta? Você vai estar realmente vivo. Imagina o seguinte, que seja possível sintetizar todas as suas interações. Você não grava vídeo, você não dá a sua opinião, como eu faço aqui. Você que está assistindo. Quando eu falo dar a sua opinião em vídeo, que você consegue estender por muita coisa. E você só vai pegar os seus posts no Instagram, Twitter e comentários. Vai ser uma boa representação de você? Se fosse possível sintetizar e criar uma IA sua. Ou se ser eu sou um psicopata. Até que as pessoas conseguem fazer com que suas memórias vivam na internet? Gente, o negócio ainda é mais complicado. Primeiro, para poder explicar aqui para vocês, eu preciso fazer uma espécie de análise. Não. Ou seja, explicar um pouco a trama de Len, mas ao mesmo tempo falar do quanto que ela tá procurando tecer uma crítica sobre a internet e que, repito, foi precisa para um caralho. Começando pelo vício em eletrônicos, ou especificamente vício em internet, vício em computadores, hoje vício em smartphones, porque além diante desse mistério da morte da colega que fala com ela, como eu já falei pra vocês, resolve se equipar e daí ela não sabe mais parar. Pouco a pouco, o quarto dela vai virando uma espécie de fortaleza. E aqui entra o elemento cyberpunk desse anime, porque chega uma hora que o quarto da Len é uma gruta. Eu sou praticamente outra pessoa falando pessoalmente quando comparado com eu no modo texto. Então, eu não me considero tão diferente assim de vídeo para o mundo real. Vamos lá. Da forma que eu me comunico. Bruta, com tubos, com líquidos que a gente não entende. Agora, palhaçada, tá ligado? Aqui eu falo muito de política, né? Um monte de merda, mas no mundo real eu falo besteira. Cacetada de processadores, projeções. Inclusive pelo lado de fora da casa tá começando a sair essa maquinaria. Dentro do quarto dela, conforme você pisa, é úmido. Então você escuta passos como se estivessem pisando em poças d'água. E claro, tem esse elemento sombrio. Só as luzinhas dos eletrônicos iluminando o ambiente. E isso mostra muito como a Len vai cada vez mais sendo devorada e se deixando devorar pela internet. Que aqui até não é chamada de internet, é chamada de wired. Mas foda-se, eu vou chamar de internet. Aliás, ainda nesse lance de nomes diferentes, aqui os computadores são todos Navi. Só que é
extremamente igual à Apple. Então já fica esperto. Aqui o fim do mundo começa pela Apple. Outra coisa aqui que vale comentar, já que eu falei do computador dela, é o quanto que o Cyberpunk, principalmente o Cyberpunk japonês, pensa as máquinas não só como sujeitos, como seres vivos, e que isso muito remete ao animismo japonês, presente no shintoísmo, no budismo japonês, enfim. Mas também tem um outro fator aqui, que é a impermanência. Isso, por sua vez, está muito ligado ao budismo, e que é a ideia de que as coisas mudam. Por que eu dei essa volta aqui? É que as máquinas, elas também são impermanentes. E daí uma coisa típica do Cyberpunk japonês é sempre mostrar elas quase como se fosse uma espécie de tumor. Elas crescem, elas ganham volume, elas vão invadindo espaços, elas vão tomando conta não só das coisas, mas também do nosso corpo. Ou seja, não só a máquina pode ser um objeto de horror, mas ela é um objeto de horror que também é um sujeito que não para de mudar. E aí começa a rolar uma série de intrigas que eu vou aqui encurtar o papo, mas basicamente a Len começa a receber relatos de coisas que ela fez que ela não fez, ou ela acha que não fez. Seja na internet dizendo que ela fez isso, aquilo e aquele outro, coisa que ela para e pensa e fala, não gente, eu nem uso direito, ou quando eu uso as redes eu não uso pra isso. Porém, pra piorar, começam a ver a Len em outros lugares. Ou seja, ela começa a ser vista em boate, ela começa a ser vista em lugares na rua, e a menina só para e pensa, gente, não sou eu tava em casa. Esse mistério ele vai ser respondido, mas de cara ele já apela pra algo também muito típico da nossa vivência hoje nas redes, que é o quanto a gente entra num processo de autoalienação. Ou seja, a gente vai criando uma espécie de duplo na internet que a gente às vezes sequer se reconhece. Inclusive, O que mais acontece? As pessoas gostam de ver personagens online. Eu não sou 100% personagem porque eu me exponho demais, né? Live. Mas sim, é um personagem isso daqui. Tipo, eu não sou isso daqui no off. Eu acho. Sabe? Então, todo mundo é um personagem online. Isso é normal. Sempre. Em todo lugar é assim, tá ligado? inclusive, diante dessas lógicas de algoritmo que a gente tem hoje, esse duplo pode ser um triplo, Funciona escroto na vida real? Acho que não. Tão escroto assim. Ou pior, sei lá. um quádruplo. Todo mundo é um Ou personagem. seja, para cada rede social, você é tipo uma pessoa diferente, sacou? No Eu acho, eu não sei. Twitter, você é o Zé Tretinha. No Instagram, você é a pessoa feliz, Se me explica o cachorro joga. Daí é foda, né? Eu fiz a piada do Joca em off uma vez. bem sucedido. O problema de piada de internet é que tipo, quem não é cronicamente online nunca vai entender. Não, secotins eu defendo no off, pelo amor de Deus, né? Mas, sei lá, vamos lá, imagina explicar a piada do Joca pro cidadão médio comum. Primeiro, a pessoa sequer lembra da Joca. Como que você vai explicar essa... Então, o meu humor é pesadamente baseado em internet. Então, aí você tem que ter o bom senso de fazer piadas, saber que tipo de piada você vai contar pra pessoas diferentes, sabe? A maior parte das pessoas do meu círculo mais íntimo social não são cronicamente online, então elas nem sabem que porra de Joca é essa merda. Pessoa diferente, sacou? No Twitter, você é o Zé Tretinha. No Instagram, você é a pessoa feliz, bem-sucedida, com fotos fitness. No YouTube, Eu tenho isso, né? No YouTube eu sou essa porra. Vamos lá, olha isso, né? São múltiplas personas. No canal documentário, eu sou uma coisa, lá eu sou muito mais polido, as minhas piadas são menos escrotas, tem edição, tem a forma que eu falo naquele canal, a forma que eu gravo, o input naquele canal é completamente diferente. Aqui na live eu sou essa merda aqui. No Twitter eu acho que a minha escrotice, ela não... Eu sou pior aqui em corte, em live, do que eu sou no Twitter, sabe? Eu sou muito pior. Mas no Twitter é essa merda, né, cara? No Twitter tipo... E agora no Instagram é a minha persona mais sem graça. Porque eu uso muito pouco o Instagram. E o pouco que eu uso é, sei lá, responder as perguntinhas e só aceitar as colaborações que vocês fazem nos meus cortes. Tipo, lá não tem graça. Tipo, não tem a menor graça o Instagram. você é o profissional, produtor de conteúdo. No TikTok, você é o idiota fazendo uma dancinha. Ficou pesado esse final, parece que eu desmereci o TikTok. Bateu com a sargento no TikTok, tá? Segue a gente lá. Voltando, ser assombrado por um duplo Até no meu grupo de Discord, o máximo que nego sabe é o Sobranato Beta. é uma coisa que, vamos ser francos, acho que todo mundo aqui que usa a internet já se sentiu assim. Quando nessas interações pelas redes sociais, as pessoas começam a dizer que a gente falou coisas que a gente acha que não falou, ou que a gente se manifestou de um jeito que a gente pensa assim, não foi isso que eu quis dizer. Parem pra pensar, a maioria das brigas na internet é tudo isso. A pessoa X falou algo
pessoa Y entendeu algo. E o que uma falou e o que a outra entendeu, raramente é a mesma coisa. Inclusive, muito do que eu tô falando aqui desse vídeo vai produzir uma série de outros significados, que vão estar muito além do que eu tava pensando. Só que no caso do anime, esse comentário profético sobre a vida na internet entra ali dentro de uma instância quase que sobrenatural. Porque conforme a Len vai avançando na sua investigação, ela descobre que, de fato, existem outras Len. E eu falo outras, porque talvez não seja só mais uma. Seja como for, uma, logo de cara a gente constata. Existe uma Len maligna. Ou pelo menos alguém usando a imagem da Len para fazer maldades. E que maldades seriam essas? De novo, este maldito anime é profético. Porque esta Len maligna não só vicia jovens em computadores, mas também acaba promovendo comunidades extremistas e, pior ainda, desorientando esses jovens a ponto deles cometerem massacres. Outra coisa também decorrente da febre da Wired, ou da internet, O risco em céu. é que para poder consumir cada vez mais informação, começam a se popularizar drogas que deixam a gente cada vez mais ligado. E aí eu volto pro papo. É engraçado que você nem precisa disso, né? É simplesmente, se você começa a utilizar celular, você simplesmente fica travado. Você começa a utilizar o tempo todo. Ali do começo, né? A gente hoje tá precisando tomar remédio. Tipo, você nem precisa usar porra nenhuma, utilizar nada pra ficar travado em É um PC. indicativo que alguma coisa não anda bem. Outro elemento que também tem a ver com essa Len malvadona é a criação de boatos, de coisas que na época não tinha nome e hoje a gente chama de fake news, e que serve acima de Obrigado, tudo Trump. para você destruir reputações. Por exemplo, a Alice, ela tem uma paixonite pelo professor, e um dia ela tá lá dedilhando a chavasca com muito prazer, pensando no prof, e aí a Len malvada tá espionando. Aqui a coisa é muito metafórica. A menina não tá nem no computador, ela olha pro lado e tá ali a Len virtual olhando pra ela. Mas enfatizo, isso é uma alegoria. Tem a ver muito com as nossas fantasias, que muitas vezes na internet a gente acaba procurando conteúdos a respeito pra consumir, e de repente alguém pode estar espionando a gente e usar isso contra nós mesmos. Cabe lembrar que aqui no Brasil a gente tem índices relativamente altos de jovens que acabam entrando em depressão ou fazendo até coisa pior por um determinado constrangimento, por algum cyberbullying. Mas afinal, Pouco, né? não, existe mesmo a Len malvada? E essa é a grande pergunta do anime que vai sendo empurrada episódio a episódio. Tudo há de crer que sim, existe uma Len malvada, mas quem ela é? A Len, a menina, estudante, que tem uma vida normal, ela fica o tempo todo se perguntando isso. Será que eu tô fazendo Não à toa, usa o bloqueador na câmera e do microfone. Não adianta nada, irmão. O Farchan tá tendo uma raid contra os próprios administradores porque os hackers podem expor geral lá que tá no anônimo. E pode ser exposto. Mais cedo isso vai acontecer. algo que eu nem lembro o que eu faço? Ou Ah, tem alguém o que eu achei do vídeo do Engeek tá no par do Hub. aqui se passando por mim? Essa história toda se complica porque começam a entrar outros agentes aí. De um lado você tem um grupo de hackers chamado Cyberbullying? Só desligar o celular. Cara, o problema... Vamos lá, cyberbullying se resolvia você desligando o celular em 2004, 2010. Hoje, cara, rapaziada, isso daqui é parte da sua vida. Ah, você pode resolver muito problema simplesmente desligando a tela. Pode. Mas perseguição você não resolve só desligando a tela. Você não resolve. chamado Knights, os Cavaleiros. Por isso a minha recomendação para os senhores é não se exponham na internet. E quando eu falo não se exponham, é não dê informação privada sua, não. Sabe? Se você não mostre o seu rosto, se você puder, não revele o seu nome, não revele onde você trabalha, onde você estuda, sua data de aniversário, não revele nada. O mínimo possível de informação. O mínimo possível de informação. E que veneram a letra lambda. Caso você não saiba, tem um formato que lembra um compasso. Daí que o símbolo dos hackers acaba sendo um símbolo muito próximo também da maçonaria. Sim, gente, aqui ó, se prepara. A gente vai começar agora a entrar em teoria da conspiração. O Google sabe da minha vida? Sim. As empresas conhecem tudo. As empresas conhecem você por completo. Não tem muito o que fazer, beleza? Não tem muito o que fazer. As empresas já te conhecem. Todas elas. É o que o máximo que você pode buscar de proteção é de usuários. Você pode se blindar de usuários. Isso não adianta nada, o próprio governo vaza tudo todo ano. Mas se você não se expõe, as pessoas não vão saber que é você. Você não tem que desenhar, por acaso? Porque você não está se blindando do governo e das empresas. Você está se blindando dos usuários, de pessoas, de outras pessoas, sabe?
atrás de teoria da conspiração. Esses hackers, obviamente, e mais uma vez aqui o anime é profético, eles acabam criando muita confusão. Por exemplo, eles acabam interferindo no sistema de trânsito da cidade. E isso produz uma série de acidentes, inclusive com pessoas morrendo atropeladas. Isso para não falar a invasão que eles tentam fazer nos computadores da Len. Eles conseguem, inclusive, fazer com que eles explodam. Sorte que a Len não estava no quarto na hora. No primeiro momento, esses caras se interessam pela Len. Ela quase entra pro clubinho. Porque essa menina que não manjava de computadores, muito rapidamente se torna uma hacker mega habilidosa. Só que ela tá desconfiada. Vocês lembram da colega dela que tirou a própria vida e que serviu de motivação para a Len usar os computadores? Pois bem, essa menina, que depois começou a mandar e-mails dizendo que ela ainda estava viva, ela disse que continuava viva na internet porque havia encontrado Deus. E por sua vez, esse grupo de hacker, os Knights, também veneravam Deus. Eles acreditavam, de fato, que existia um Deus na internet. Aqui, mais uma vez, o anime sendo certeiro, falando de subculturas e subreligiões que existem nos recônditos mais malucos da internet. Mas voltando aqui pra história, Os caras falando de Wotan na Twitter. esse papo de Deus deixa a Len intrigada. Ela basicamente fala, ok, eu quero encontrar Deus. Só que ela percebe que ela tá no meio ali de um... Não, filha, você não tá encontrando Deus. Você tá encontrando o Demiurgo. Se prepare. Adeptos mecânicos. Valeu! Chumaludo underline plays tipo desse reais. O problema do humor de internet é que na internet as coisas são compiladas. Você absorve dezenas de informações sobre algo, tipo no caso do Jossa. Mas IRL não, então explicar torna-se bem difícil. Tipo, quando você começa a cortar, se você limita, se você pega uma piada como do Joca, por que a gente ri do Joca? Há um contexto por trás. Tem que o Joca, tipo, a porra eu não lembro quem fez esse meme aqui, mas o DRT xingando, o Engeek também abraçou a piada e tá, tipo, agora tá todo mundo xingando o Joca. Cara. O Dante fez isso daqui. Ops, quase pisei na merda. Tipo, todo mundo odeia o Joca. Pra você dar risada dessa merda aqui, você tem que entender, são muitas camadas de contexto, que não é necessariamente muita coisa. Ficou até contraditório, né? Mas não é tanta coisa assim pra você entender. Mas pra você dar risada dessa porra, você tem que estar imerso há muito tempo nessa porra dessa piada. Tá entendendo? Então a gente não ri do Joca, a gente ri dos cholas que ficaram protestando por causa do Joca, logo o usuário Joca torna-se engraçado. Não é só isso. Tipo, morre o Joca no compartimento de cargas da Gol. Oh, meu Deus. Que tragédia. Pô, triste. Morreu o cachorro dentro do compartimento de carga. Mas daí você tem a imagem do dono do Joca, aquele chola chorando. Ai, morreu o meu cachorrinho. Aí você tem a Janja levando isso pra esfera federal. Não, temos que investigar a morte do Joca no compartimento de cargas da Gol. Aí depois você tem a manifestação das várias donas de Golden Retriever dentro do aeroporto. A gente acha ridículo, começa a zoar. Aí o Joca se torna um exemplo de Satanás. Só que não é só essa piada. Tem uma outra coisa. Eu ia chegar. Ao mesmo tempo que a do Joca morre, o Carlos, um garotinho que morava no interior de São Paulo, foi assassinado dentro de sala de aula porque ele sofria bullying. Ele sofria bullying, ele era autista. Colegas malditos, os MCs latrocínios que estudavam com ele, pisaram nas costas dele. Ele vai pro hospital. Ele é negligenciado. Volta pra casa 3 dias depois. Por negligência na escola, negligência no hospital. E nada aconteceu. Ninguém se importou. Ele já foi esquecido. Tem 1 ano já. Já foi esquecido. E isso acontece ao mesmo tempo que a comoção nacional em torno da bosta de um cachorro. A gente ficou aqui martelando o Joca, a gente, mais um monte de gente na internet, ficou zoando essa porra, e hoje essa piada, que é o Joca. Só que tá entendendo que explicando não tem graça? Explicando essa merda não tem graça? Tipo, é trágico a situação do Carlos e é cômico a situação do cachorro? Você tá entendendo que explicando não tem graça nenhuma? Mas do mesmo jeito a gente dá risada. Não matei o meme. Isso daqui é consenso, todo mundo sabe essa história. Aí tipo, é muita coisa e ninguém vai rir dessa porra. Se você explica, imagina que você tem que explicar tudo isso pra uma pessoa na rua, você tá num rolê, aí sei lá, faz uma piada, joca no compartimento de uma carga da Gol. Você vai ter que explicar, pera, eu não entendi, por quê? Por que isso é engraçado? Aí você vai ter que explicar toda essa história pra pessoa entender. Ah, tá, não tem graça.
Bom, tem graça, na verdade. Tipo, tem graça. Mas pra você dar risada nessa porra, você tem que estar dentro. Você tem que estar imerso nessa bolha de mongol pra conseguir achar isso engraçado. Sabe? Explicando isso, a pessoa vai te achar um doente, sabe? Então, é complicado, cara. É complicado. Cabo de guerra. Porque os microchips usados ali pelos computadores Navi, ou Apple, são produzidos pela Tachibana General Labs, e essa empresa contratou mercenários para ir atrás dos hackers. E quem eles estão pensando usar como cavalo de Troia? Sim. Você tem que estar no pós-gnose pra dar risada numa merda dessa. Além. E aí você fica pensando, tá... Feijoada da boa necessita de muitos quilos de contexto. Tipo, Tipo, a origem do Nada Acontece Feijoada é de Chan. Qual Chan? Não sei qual que é. Aqui, ó. A origem do Nada Acontece Feijoada é de 2012. Tipo, uma piada que tem mais de uma década. Tipo, a origem do Nada Acontece Feijoada é aqui, ó. Tipo, do feijoada é do coreano. Sou coreano, odeio o Brasil vocês. Brasileiro é porco. Vocês gostam de feijoada, você gosta de caipirinha. Lula Dilma assassino. Brasil porcos, crime ocorre, nada acontece. Feijoada. Tipo, uma piada que tem uma década. E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje feijoada. Tipo. Tá entendendo? É um humor que necessita de muito. Tipo. Por que você chega a uma pessoa e fala. Você mostra esse clipe. A feijoada é da boa. Tipo, Todo mundo rindo à toa. Ninguém vai entender por que essa merda é engraçada. Uma pessoa tem que estar imersa numa certa cultura na internet pra conseguir rir disso. Tipo, todo mundo já tá entendendo? A maior feijoada do mundo. Tipo, são algumas camadas ali que a pessoa pode até entender. Você pode explicar, a pessoa pode entender, mas ela não vai rir. Porque ela não tá imersa nessa cultura que tornou a feijoada o símbolo de nada acontece. Tipo, nada nunca acontece. Nada acontece feijoada. Tipo, e detalhe, né? Apesar da piada original envolver já o Brasil ser um país de impunidade, crime ocorre e nada acontece feijoada, a porra da piada da feijoada, ela se junta com o meme gringo do Nothing Ever Happens. Nada acontece, sabe? Ocorre uma mistura de duas bolhas, uma bolha gringa da bolha BR, e vai misturando as coisas e, tipo... Aí você dá risada. Mas... Não tem como explicar. Por que eles estão Porque você pode até entender, você pode explicar, a pessoa pode entender, ela não vai achar graça. atrás dos hackers? É muito conhecimento pretérito. O que tá rolando afinal? Basicamente a gente descobre que a Wired, a internet, ela opera a partir de um protocolo 6, desenvolvido ali pela Tachibana. Contudo, havia um grande programador que trabalhava para eles, que havia desenvolvido o protocolo 6. E nos comentários do vídeo tem isso. Eu fui ver que vocês tinham comentado meu nome no vídeo do Feijoada, agora, semana passada. A feijoada é da boa. Só meter meu nome aqui no meio. Todo mundo rindo à toa. É gente boa, de boa. Maravilhoso, cara. Você já sabe como é. A feijoada é da boa. Todo mundo rindo. Tipo, e é uma piada muito grande. E é maravilhoso, é maravilhoso. Pô, como que se chega? Imagina se chegar, pode gnose na favela pra um norme aleatório. Pode obter gnose na favela? Ah, meu parceiro, você tem liberdade para seguir qualquer linha de pensamento, não é segredo. Mas se o movimento platônico te vê demonizando Demiurgo na favela... Eu expliquei que eu quero um Beto pra moça que eu saí. Nossa senhora. Aqui as ideias têm... Como que se explica um Monster branco? Tipo, como que você explica pra um grupo de pessoas que não é cronicamente online, pessoas normais que dão risadas de memes, tipo, sei lá, amostradinho. Eu gosto assim, amostradinho. Tipo, gente normal que ri disso. Como que você explica a piada do Monster branco? Sem soar um racista. Tipo, sim, amigo, isso daqui é engraçado. Sim, isso é engraçado. Existe uma carga de contexto muito grande pra você dar risada na porra do Monster branco. Tipo, e você comprar Monster branco. Cara, se você ver algum... Mano, não dá, mano. Monster branco não tem condição, cara. É uma escala de post muito grande. Quando você tem os memes de Egg, foi de J-Pop, um monte de imagem pixelada de mulher siliconada, cheia de cílio na falso. Quando você tem o Lorde da Bolha, por exemplo, Chique Chique Bahia, piada adivina o nosso querido camarada. Então, tá entendendo? São piadas com múltiplas camadas. Isso é engraçado, sabe? Isso é divertido. Tipo, o Verme do Joca arrumou edit de Golden Retriever, cara.
Tipo, mano, vai tomar no... Não dá, mano. Simplesmente é sem condição, cara. Eu tenho uma pasta de edits aqui. A quantidade de esta conta não existe mais. É indescritível. Nossa senhora. Você vai descendo aqui, a conta que não existe. Tipo, é só isso, né? Essa conta precisa... Por que será, né? Tipo... Como que explica uma merda dessa? Como que explica? Vai, explique pra uma pessoa normal essa... Não, é atividade da Universidade dos Memes. Explique isso daqui pra uma pessoa normal. Vai, explique. Explique agora, vai lá. Vai, explique. Sim, eu coloco o carrinho no lugar. Vai, explica. Cadê o professor de memes aqui? Cadê o professor de memes pra explicar essa porra? O nome desse cara é Masami Eiri. E ele depois... O termo latufá. O termo latufá já tá começando a se espalhar, mano. Depois de ter um conflito com a empresa, acabou tirando a própria vida. Contudo, lembrem do papo de que... Como se explica uma pessoa normal? Porque o número 2050 é engraçado. Talvez as pessoas não estão sumindo. Então esse... Explica o termo latufar. Bom, anyway, continuando. Tirando a própria vida. Contudo, lembrem do papo de que talvez as pessoas não estão sumindo. Então esse programador, agora morto, o Masami Eiri, ele não só conseguiu se manter vivo pela internet, como ele se tornou Deus. E aí você fica pensando, tá, essa parte tá muito sci-fi, aqui tá difícil de acreditar. Gente, aqui essa noção que tem no anime de estar vivo na internet não é exatamente a mesma coisa de você estar vivo aqui. Só pra mostrar aqui, pessoal que não tem contato com o Norm, tem uma bizonha. Ela faz todo fim de ano, ela pega e faz uma compilação dos melhores memes. Retrospectiva de memes. A Demara, nossa. Nossa, tipo, você vê isso daqui. É isso daqui que o Norm dá risada, tá entendendo? Tipo, eu não consigo entender. Pô. Um olhar. Opa, beleza! Não tolerarei. Harmonas. Então tá. O que você naquela noite naquele bar? Cara de percata do cara. Um livramento. Me dá cuscuz. Isso daqui chegou na gente. Essa bizonha chegou na gente. Você tá entendendo que é travesti é mulher feia. Tipo, o humor de mulher na internet é travesti e mulher feia. Dá não. Ó, Dona Pulga, Lambu, Dona Galinha, Xana Calanga, Dona Lagartixa, Papaloca, Biquinho e Biquinha. Você viu que aconteceu? Vim, meu amor! Tipo, mano. Aí você abre, sei lá, qualquer página de fofoca, você vai ver milhares de coisas comentando esses memes. Como se explica o selo humor acessível pro Norm, quando o humor acessível é tudo que ele conhece? É verdade. Acaso bem marcado. Sim, é só travesti e mulher feia. É tipo, eu encontrei Monkeypox só vendo essa porra. Cadê aqui? Sei lá, fala uma página de fofoca, Pop 11. Esse daqui me bloqueou, inclusive. Por isso que eu lembro deles. Aqui, ó. Por isso que volta a minha memória, que algum filho da p sempre dá RT nos posts esses ratos aqui. Vamos lá. Post da Rihanna, olha aqui. Ela é mulher. Ela é mulher. Rihanna simplesmente fechou o blue carpet do Met Gala com chave de... Vamos ver aqui, vamos ver os memes de viado aqui. Ó. Coloca a boca no biruleibe com preservativo. Até com preservativo as mulheres metem a boca no biruleibe. Ah, não dá pra mim não. Não dá, tem que ser sem. Aí sim. O Civic. O Civic. Eu sim.
Aí eu coloco a boca no trombone dele, sem Dá pra entender? Puta, mano. Sei lá. Vamos ver a Vandinha aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Bom, continuando. Aqui no seu corpo. Aqui esse papo de estar vivo na internet tem a ver com acúmulo de informações, de dados sobre... Essa gente ri de Guiana brasileira. Não, eles riem de Guiana brasileira. Se você riu de Guiana brasileira, você tá no mesmo nível de chimpanzé desses caras, beleza? Só pra... Você não é melhor do que essa galera, você é igual a essa galera. Olha, eu tô usando! Isso é meme de internet de verdade, nenhum norme vai entender. Hã? No. You want multiple? Pô, doido. Você, porra! Nossa, você errou aí, amigo. Tá que pariu, hein? Gold. Bem-vindo a 2016. Drop it. Foi longe. Meme de homem é a coisa mais complexa que você vai ver na sua vida. Não é, cara, não é a coisa mais complexa que você vai ver na sua vida. Só ver o tipo de piada do Fute TT. Você vai ver que não é. Não é. Mano do céu, cara. Aquela merda, aquele vídeo de anime gay. Agora só aparece a porra na TL. Inferno, velho. Pô, maldito. Continuando. Aqui esse papo de estar vivo na internet tem a ver com acúmulo de informações, de dados sobre nós. Gente, pra pensar. Cada vez mais a gente tem páginas e páginas, principalmente no Facebook, que é uma rede mais antiga, de pessoas que já morreram. E tá lá as postagens delas, as aleatoriedades. Se uma IA pega essas fotos todas, pega essas mensagens todas, elas conseguem, em alguma dose, reproduzir, pelo menos parcialmente, esse comportamento. Não que no anime do Len a gente esteja falando de IA, mas eles estão pulando etapas, até porque isso é esperado, eles não tinham como saber direito como é que a tecnologia operar, afinal a gente tá falando de um anime de 1998, mas veja, não tá muito diferente uma série de pesadelos e discussões a nível ético que a gente tá tendo agora, ligado à internet, inteligências artificiais, etc. Enfim, seja como for, ele é Deus. E ele agora está empregando esse protocolo 7 e está usando um grupo de hackers, os Knights, para atualizar isso de dentro para fora. Já a Tachibana, que é a fabricante e a desenvolvedora, não quer que isso aconteça. E o que seria o tal do protocolo 7? E aí agora vai ser fundo. Segundo o anime, eu já alerto, só que é muito teoria da conspiração, a internet, ela começa com o caso Roswell. Aquele famoso caso de avistamento de alienígenas que aconteceu nos Estados Unidos em 1947, que uma nave teria... O Trollface caiu em desuso? Não, o Trollface não caiu em desuso não, cara. O Trollface, ele evoluiu muito. O Trollface é um meme vivo, assim como o Jack é um meme muito vivo. O Pepe, ele ainda é utilizado com grande regularidade. Então... teria caído, que aliens teriam sido pegos pelo governo. Só pra vocês terem uma noção como essa teoria da conspiração segue atual, hoje há muitos que dizem que a fibra ótica só existe por engenharia reversa da tecnologia alienígena. Então alienígenas que caíram em Roswell, valeu aí pela fibra ótica. E vai ser a partir dessa experiência Alien que o anime vai construir uma genealogia da internet um tanto conspiratória, misturando eventos reais com eventos absurdos. E vocês sabem, uma boa teoria da conspiração para de pé justamente porque tem muita verdade no meio de uma grande mentira. Continuando ali o caso Roswell, o que a gente acompanha
no anime é o projeto Majestic 12, que foi desmentido, mas teria sido um grupo de 12 cientistas escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos, Truman, e que a missão deles era estudar os alienígenas ali encontrados em Roswell. Isso acabou fazendo que todos aqueles que estiveram ali envolvidos depois desenvolvessem uma série de teorias bastante interessantes. Só que assim, ó, gente, só pra deixar claro, esse troço foi profundamente desmentido, tá? Só que as pessoas que a teoria da conspiração que escolheu, essas existem sim. Tiveram uma série de contribuições bacanas, ou não tão bacanas assim. Enfim, é o caso do modelo dos 8 circuitos da consciência, do psicólogo e neurocientista Timothy Leary, e é uma parada doida, tá? Tem também a presença aí de John C. Lilly, que era também um físico e neurocientista que estudou a comunicação dos golfinhos, mas também procurou investigar o cérebro humano, pensando até mesmo sobre como que os efeitos de alucinógenos podiam mudar a nossa consciência. Também aqui aparece Memek. Completamente. Cara, é assustador, tipo... Vai nevar... Sua percepção do mundo é basicamente disparos químicos no seu cérebro. É isso. O que te separa de ser um completo esquizo é a forma que o seu cérebro interpreta esse tipo de estímulo. Por isso que eu acredito que... Acredito não, né? Mas a gente não tá muito longe de ter um óculos de realidade virtual que consiga mexer com a química do seu cérebro, sabe? Sei lá, te manter inerte por um tempo pra você conseguir viver e experienciar um mundo digital. Isso não é absurdo, isso não é impensável, sei lá. Você toma uma substância que ela vai em harmonia, ela vai, tipo, desabilitar partes do seu cérebro e a parte visual vai fazer o trabalho pesado de te colocar numa realidade virtual, sabe? É o Neuralink, pode não... Isso, né? Eu tô na loucura aqui de você ingerir alguma coisa. O Neuralink pode bagunçar com o seu cérebro sem nada, sabe? Só Neuralink, alguma coisa assim. Eu espero que isso aconteça, logo, logo. Do computador e que na realidade surgiu um pouquinho antes do caso Roswell. Mas aqui no anime a gente amarra pra conspiração funcionar. Também aparece aqui o nome de Ted Nelson. Esse é um dos motivos do Alt-Right estar tão fascinado com cogumelos nos últimos anos. Inclusive, como eu posso dizer, cogumelo, se não legalizado, ele está numa zona cinzenta no Brasil. Portanto, você pode adquirir cogumelos online. É legal. Tipo... é isso. Tipo, é legal. Você pode comprar. Tipo, agora, online. Nelson, um importante filósofo e sociólogo, criador de termos... E eu nunca testei cogumelo. Nunca testei porque eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de ter uma bad trip. Por isso que eu nunca testei. Como hipertexto. Aqui em casa nasce direto. Nunca tentei. Nem tente, me arrisca. Não faça merda. Beleza? Não vai fazer cagada. Hiperlink, hipermídia. Se é liberado, então, tipo, eu só nunca utilizei porque eu tenho medo. Medo de ter uma bad trip, tipo, sabe? Então vocês podem ver nessa origem conspiratória da internet, é uma série de saberes que estão além da compreensão humana. E o protocolo 7 é levar isso a uma nova instância. Porque aqui o que eles estão buscando... Eu tenho medo da gnose tão longe que eu não consiga voltar, tá ligado? É conseguir acionar a ressonância Schumann para fazer uma integração completa do ser humano com o mundo virtual. E aí, agora você deve estar pensando, que porra é essa de ressonância Schumann? Tenho medo de ter colaterais pelo resto da vida. Então, eu não sei como que funciona. Então, eu nem sei se eu vou conseguir explicar essa merda. Eu não sei nem se é possível você desenvolver algum tipo de colateral pelo resto da vida. Então, sabe... Quero evitar a fadiga, beleza? Quero evitar. Basicamente, a ressonância Schumann são os picos que acontecem no campo eletromagnético da Terra, que vai desde a superfície da Terra até as camadas mais baixas da ionosfera, e que é profundamente afetado por tempestades, por descargas elétricas. Sim, é possível se você tiver o fator genético. Hoje é todo um... Obrigado. Tudo de boa. Sobre o quanto que as mudanças climáticas podem estar afetando a ressonância Schumann. Porém, o que torna esse negócio... Que low dose, eu vou pegar vou comer 10 gramas. Vambora, é isso aí. Eu vou comer igual sucrilhos. Popular, inclusive... Tá bom, Chumaludo, eu vou te mutar. Hoje é, mais uma vez, teoria da conspiração. Existe uma galera que acredita piamente que a ressonância Schumann é uma espécie de pulsar do planeta. Porque, de fato, quando você põe num gráfico, aquilo ali é uma pulsação. Só que daí tem gente que acredita que isso tem a ver, inclusive, com os nossos humores. Sim, dias de pico na ressonância Schumann são dias que aqui na Terra acontece algo terrível. Ou sei lá, tem algum tipo de correspondência, sacou? Eu não canso de me surpreender com o mundo. Mas cabe lembrar, nesse momento, não há nenhuma evidência. Meu professor já experimentou LSD e disse que teve ideias muito loucas e criativas. Então, eu tenho, não sei se
se eu compro toda essa ideia de, nossa, vou abrir a mente. Porque eu nunca usei droga alucinógena. Eu não sei qual que é o que pode acontecer comigo. Mas, uma vez eu vi um vídeo do Véio Olavo falando de alucinógeno. Essas modas culturais, elas sempre refletem uma mudança efetiva que houve. E a mudança, a partir dos anos, não aguenta. Então, para você, aquilo é nada. Mas acontece que para ele é uma experiência de uma intensidade formidável. Está compreendendo? Quando nós vemos aquelas tentativas feitas, vamos dizer, pela poesia beatnik, etc., de expressar experiências, expressar verbalmente experiências tidas com drogas, você vê que aquilo é de uma chatice, de uma insignificância atroz, tanto que ninguém mais se interessa por isso. Fala a verdade, se chega um sujeito drogado tentando contar para você o que ele sentiu durante a viagem, durante quanto tempo você aguenta ouvir o sujeito? Não aguenta. Então, para você, aquilo é nada. Mas acontece que para ele é uma experiência de uma intensidade formidável. Aquilo marca, ele não consegue tirar aquilo da cabeça. Quando o Thales chegou falando também que a água estava no... Tava vendo um vídeo do Joe Rogan ontem, sobre o Kogo. Dá uma olhada depois. Manda lá depois. Foi também uma experiência esotérica, subjetiva dele. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual a diferença? Não, a diferença é que tanto a experiência dele não era assim que ela foi verbalizável, tanto era verbalizada que foi verbalizada. E pode ser discutida, e aquilo se integra na cultura. Mas se chegar aqui 1000 pessoas, vamos dizer, descrevendo o que se passou na cabeça delas durante a experiência com droga, cada um vai dizer uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com o outro, não articula, você está entendendo? E não tem realmente importância nenhuma. Mas se não, por exemplo, não fosse aquela aula dos pré-socráticos, eu não compreenderia nada dessa sentença do veio da água. Uma pessoa que estudou isso a fundo traduziu isso para mim, porque eu também... Muito bem, mas agora se eu estudar a fundo 50 anos, eu não vou conseguir traduzir para você o que o idiota da esquina sentiu quando cheirou coca, porque aqui... Muito bom. Eu não vou conseguir traduzir para você o que o idiota da esquina sentiu quando cheirou coca, porque aquilo é insignificante. Não é verbalizável, não é porque é profundo, mas é porque não significa nada. Tem uma história contada pelo Arthur Koestler que é fabulosa. Tinha um sujeito que vivia tomando LSD e ele achava que, ele acreditou na teoria do Aldous Huxley, das portas da percepção, que ele, durante as drogas, ele descobria descobria o segredo do universo, no fim das contas. E quando passava o trânsito, ele tinha esquecido tudo. Ele disse, eu preciso anotar esse negócio, porque... Precisa anotar na hora, né? Então ele tomava lá LSD e deixava uma pilha de papel com lápis, né? E um dia ele conseguiu anotar. Depois que passou o trânsito, ele foi ler o que ele tinha escrito. E a frase que ele tinha escrito era assim: a banana é grande, mas a casca é maior. Tá entendendo? Aí eu tenho, tipo, legal. Deve ser uma experiência interessante. Eu tenho medo de ter um colateral que eu vá me arrepender pelo resto da minha vida. E, cara, eu tô com o véu lavo, tipo, eu entendo, eu li a Valete dos cogumelos, eu entendo a direita gringa, tá tudo cogumelizada. Mas, sabe, você até que ponto isso, nossa, vai mudar a percepção e vai criar novas análises. Deve ser divertido, mas não é um bagulho que me atrai. Espero um dia testar, mas eu tenho medinho. Que isso aconteça. O que eu vejo de físicos, de matemáticos falando é que se a gente... E nem recomendo. Eu tenho medo do colateral. Espero que vocês também tenham. Se a gente quiser pensar em influências no humor humano, o teu emprego merda é muito mais decisivo do que a ressonância Schumann. Fico imaginando o cara puto... Não tem nenhuma predisposição a nada neurológico, até onde eu sei. Então, sendo explorado no trabalho e falando, cara, hoje eu tô... Eu vou testar os daqui de casa, deixa eu pegar esse cogumelo cheio de lesma em volta, daí morre, fica catatônico. Nossa, lembrei daquela... esses colaterais de coisas que parecem ser insignificantes, eu tenho medo. Eu lembrei da história daquele australiano que comeu uma lesma e ele virou um vegetal e morreu 7 dias depois. Então, sabe...
Eu tenho medinho vendo. Com a cabeça fodida. E sabe por que eu tô assim? A ressonância Schumann, maldito. Lesma e cogumelo não tem nada a ver, mas eu tô jogando coisa aqui. Como for, aqui no anime, vou comer um cogumelo do jardim e ficar paralítico, né? Tipo. a ressonância Schumann é pensada como esse espaço onde é possível habitar o pensamento humano. Sim, aqui a pira é a seguinte, é produzir internet na nuvem, literalmente. Mas não exatamente na nuvem, e sim a partir da ressonância Schumann. Ou seja, colocar todos os pensamentos humanos conectados a partir de um campo eletromagnético que tem picos. Ou o cara que pula na piscina que tem uma bactéria carnívora e come o cérebro dele. Eu vi essa história. Esses picos seriam os próprios movimentos do pensamento. Sabe aquele papo de internet das coisas? Então, aqui, Len está dizendo que é possível uma espécie de internet da Terra, na qual todos nós estamos integrados. Óbvio que aqui tem muito da ideia de inconsciente coletivo do psicólogo Jung, mas também tem muito do conceito de virtual que surge em pensadores como Pierre Levy, Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que seria o virtual, segundo Deleuze, por exemplo? Nada mais, nada menos do que uma nuvem em volta do atual. Ficou mais confuso ainda, né? Então vamos pro anime para ter um exemplo concreto, daí eu explico a ideia. Len, no meio dessa grande conspiração em busca de Deus, cogumelo alucinógeno que cresce em madeira, às vezes dá um efeito colateral de meses depois as pernas da pessoa desligam sem aviso prévio, mas depois volta ao normal. Cara, isso seria um trauma que eu ia carregar pro resto da minha vida. Acordo sem os movimentos das pernas. Fudeu. Fala, cara, fudeu. Acabou. Demiurgo. Deus, que na verdade é o protocolo 7, e perto daí eu explico a ideia. Len, no meio dessa grande conspiração em busca de Deus, que na verdade é o protocolo 7, e que vai mudar o mundo a partir de uma internet onipresente, acaba também descobrindo quem é a outra Len maligna. E aí vem a complicação, tá? Na verdade tem mais de uma Len. Inclusive a própria equipe de criação do anime acabou tipificando 3 Len, e diferenciando elas pelas expressões faciais, mas também pela maneira como elas eram escritas. A Len boazinha, que é essa menina japonesa, tímida e papapá, essa é escrita com kanji, ideograma. Depois tem uma outra Len que é mais ousada. E essa a gente vê em vários momentos ao longo aqui do anime. Tipo, tá lá a Len sofrendo e de repente ela muda de expressão e ela fica mega afrontosa. Essa, pra vocês terem uma noção, é escrita em katakana. E já a Len maligna, que é aquela que aparece na internet e provoca as coisas mais horríveis, é escrita com romaji, ou seja, com o alfabeto romano. Então você tem 3 Len, mas no fundo as 3 também é a mesma pessoa. E aí vem o plot twist mortal carpado aqui. Ao que tudo indica, Len nunca foi humana. Ela desde sempre foi um programa. Contudo, ela é um programa que de alguma maneira conseguiu se materializar. Só que aí você começa a questionar o que é realidade. Isso o anime já coloca em termos gráficos. Desde o começo, desde o primeiro episódio, uma coisa que me intrigou muito são as sombras. Todos os elementos de sombra são compostos de manchas vermelhas, às vezes até em movimento. É como essas imagens geradas por IA. É muito realista, mas tem um elemento ali que é estranho pra diabo. E aqui é a mesma coisa. A sombra não bate com o que a gente imagina de mundo real. Então, aquela Len, a boazinha com a família, ela vai descobrir que a família dela provavelmente nem existe direito. O pai, na verdade, estava ali para fazer com que ela gostasse de computadores, para que o programa gostasse de programar. Enfim, isso tudo vai ficando nebuloso. Mas o ponto é que ela era muito próxima do pai, e daí começa a falar essa coisa confusa, porque o pai, que estava ali apenas para treiná-la, também se afeiçoou. Ele mesmo reconhece: eu te amei. Já a irmã da Len, ela pirou completamente. O que dá a entender que talvez ela seja humana. E ela acabou tendo contatos extremamente traumáticos com o fato de ela se ver como uma outra, como um duplo virtual, assim como a própria Len. Talvez então pode ser que a irmã dela seja um outro programa que não deu certo, que não aguentou a pressão de formar uma consciência e ter várias versões de si mesmo. Sei lá. Só que a irmã dela pirou. E aí funciona muito sobre esses traumas diante da internet. O quanto que o excesso de informação, de desorientação, pode gerar casos às vezes bastante agudos de psicose. É o que aparenta aqui a irmã da Len. Inclusive, calma, Gnoseta. Sobrenatural. Com ela vendo cópias de si mesmo pela casa. Que eu acho que é um negócio assim sinistro pra diabo. Contudo, o alicerce de Len no mundo. Uma vez eu andei pela bolha da galera que usa cogumelo pra ter experiências alucinógenas. É realmente bizarro como os caras estudam pra... É o mínimo, né? Do real, que aqui a gente já nem sabe direito o quão real é Alice. É ela que o tempo todo clama pela humanidade de Len. Porque ao longo do arco da história, a gente vai vendo a Len cada vez mais se transformar numa máquina. No final do anime, ela já tá toda atravessada de tubo, ela muito pouco ainda é humana. Só que tem vários momentos desse anime que eles vão mostrando o quanto que a humanidade ainda tá lá. Existe algo que a máquina não tomou conta. Quando um garoto que gosta da Len
rouba um beijo dela. Ou depois, quando a Alice, que é nos momentos mais bonitos do anime, olha pra Len, que tá ali dizendo que ela é só um programa, que a humanidade não importa, que o corpo não interessa, e daí a Alice coloca a mão no rosto dela, pega na mão dela e fala: mas eu tô te sentindo. Você é quente, você tem uma pele, como assim o teu corpo não importa? E daí a Alice coloca a mão no coração da Len e fala: o seu coração pulsa. Eu acho muito poético, eu acho lindo demais esse trecho, porque fica as duas repetindo junto o som do coração. Nesse gesto repetitivo, ainda assim elas conseguem restituir uma humanidade. Não tem como não olhar para essa cena e pensar alguém chegando para nós, nos tocando e dizendo: oi, olha para mim, larga um pouco o celular, larga um pouco o computador, tô na tua frente, olha pra mim. Não só olha a mim, me sente, sacou? Nem que seja a distância, mas sente que eu estou na tua frente. Só que a coisa não é simples, porque Deus estava usando Len a seus propósitos. Deus, lembrando, né? O programadorzinho safado lá. E aí a coisa descamba pro momento Akira de Katsuhiro Otomo. Ou seja, muito body horror, com monstros formados por pedaços de máquina e carne sintética. Porque assim, ó, pra vocês entenderem exatamente o conflito, Len existia para conseguir consumar o protocolo 7. Ela é o grande programa que serve para integrar finalmente a humanidade com a internet, fazendo com que não haja mais distinção entre o real e o virtual. Contudo, Len acaba se tornando tanto poderosa que ela começa a questionar: peraí, acho que Deus sou eu. E aí você tem esse conflito com as implicações teológicas, porque Len decide sacrificar Deus, matar Deus. Olha o Nietzsche aqui de novo! Como você já pode imaginar, Len acaba se tornando deusa. Só que ela entende que ser Deus não é legal. Aqui vem a importante lição que a Alice trouxe para ela, porque ser Deus é muita gnose, ser onipresente, ser onipotente, e isso é chato. Olhar para os outros à distância com uma certa impessoalidade que apenas torna a vida mais chata. Notem então como que nesse arco todo de Len aparece muito esse distanciamento, essa alienação que as pessoas vão criando em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo, quando tem a internet atravessando as coisas. Inclusive como jovens vão a cada vez mais se desligando de conexões reais para ficar ali completamente em transe numa comunidade qualquer de internet. Então, mesmo com todos os elementos sobrenaturais, o arco de Len lembra muito uma menina que está viciando demais o computador e tem uma outra amiga que está querendo trazer ela de volta para o mundo real, e continua sendo a grande companheira dela, e que está deixando claro que essa maneira de viver à distância, como se fosse um deus na internet, ou seja, só espiando o que os outros postam e criando fakezinho para arranjar confusão, esse modo de vida não vai fazer dela feliz. Pelo contrário. Quarta madrugada em 2 semanas que a live tem gnose. Fazer ela cada vez mergulhar mais num abismo onde ela vai se perder. Mas aí diante do anime vem a pergunta, né? O que é real? É por isso que aqui eu trago de volta o Deleuze. Mas de um jeito bem simples. Deleuze vai fazer uma distinção entre atual e virtual. Atual é aquilo que se materializa. Já o virtual é uma nuvem de possibilidades. Um exemplo que o próprio Deleuze dá é a memória. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra de um jeito diferente. Pode parecer que a gente sempre lembra igual, mas não é. Porque tem a ver com o momento que a gente tá, tem a ver com o que a gente aciona para fazer com que aquela lembrança se enfatize mais por isso ou por aquilo. Enfim, tem várias coisas que vão fazer com que as nossas lembranças tomem forma. E essas possibilidades é o campo do virtual, que inclusive é o atual. Ou seja, a minha ação no mundo tem muito a ver com as virtualidades ao longo da minha vida, inclusive ao longo da minha memória. Obviamente, quando a gente vai para a internet, isso fica ainda mais complexo, porque o mundo virtual, o mundo da internet, é um mundo que, de maneira bastante óbvia, acho que isso está evidente para todos nós hoje em dia, atua demais sobre a nossa própria vida. Até que ponto, hoje, com essa sociedade dos algoritmos, até que ponto você já não está programado pela rede social? E não só quando você tá usando a rede social, mas quando você tá na rua. Até que ponto, por exemplo, hoje o fato da gente estar sempre com mais raiva, o fato da gente estar sempre mais irritado, o fato da gente estar sempre brigando mais, não tem a ver com o jeito que a gente foi domesticado pelas redes sociais. Eu não sei. Tem muito, tem uma arquitetura para fomentar treta, porque treta engaja. Treta faz com que a gente fique cada vez mais usando as redes sociais. Ou seja, até que ponto uma espécie de ódio programado não produziu uma sociedade de monstros. E cabe lembrar, monstros que somos nós. Nesse ponto, então, a pergunta do que é real é quase que dispensável, porque a realidade é composta pela virtualidade e pela atualidade, por aquilo que está no campo das possibilidades e aquilo que se concretiza. E tudo isso faz parte da realidade. Por isso que Len, o anime, radicaliza isso, colocando a gente sempre nessa instância. Percebeu que esses conteúdos falando dos males, do excesso de uso das redes sociais estão crescendo cada vez mais? Acho que as próximas gerações terão um desenvolvimento um pouco melhor. Eu não sei. Eu não sei até que ponto é possível você restaurar qualquer tipo de mundo mais saudável. Onde, no final das contas, a pergunta do que é real é o que menos interessa. O dilema é muito mais ético. É um grande...
Eu tenho compromisso cedo e 3h30 da manhã eu tô vendo Gnose. Sobre como nós estamos nos comportando no mundo agora com a internet. Por isso que, como eu falei no iniciozinho do vídeo, LEM é um grande documento sobre o trauma que é a internet. O quanto que isso trouxe para nós muitas coisas boas, mas também trouxe uma série de mudanças radicais, trouxe uma série de problemas novos com os quais a gente ainda não aprendeu a lidar. Desde o anime até aqui, são quase 30 anos. E notem, os problemas, eles podem até ter contornos diferentes, porque hoje a gente tem tecnologias diferentes, mas os problemas são os mesmos. Assim como o sedentarismo para os humanos antigos, ou o advento da escrita, ou a formação das cidades, ou mesmo as tecnologias mais recentes como o telefone, o rádio, o cinema, a televisão, tudo isso teve um impacto cultural em nós. Tudo isso mexeu muito com a sociedade. E isso produz abalos psíquicos, isso produz trauma. E o que é doido é que isso está cada vez mais rápido, a gente não está tendo tempo de processar isso tudo. Por isso eu acho bastante poético e ao mesmo tempo sombrio quando a gente fica sabendo no anime como é que a internet foi criada. Não só pelas teorias da conspiração, mas por uma experiência específica que eu reservei para o final, que é o uso da energia psíquica de crianças para produzir máquinas. Sim, o protocolo 7, ele é uma concentração da criatividade de crianças, que inclusive foram mortas durante essa experiência. Aí você fica pensando, cara, que viagem, mas qual é o significado disso? Há vários, mas um que interessa aqui para nós é de pensar o quanto que, de fato, há muita criatividade, há muita imaginação na internet, mas também até que ponto essa nossa imaginação não está sendo sugada, consumida, esvaída de modo a no final não restar mais nada de nós. Sabe essa potência criativa de toda criança e que existe até mesmo em você que já está velho? Pois bem, até que ponto as redes não estão sugando o que restou da gente, inclusive das próprias crianças que agora estão tendo contato com elas. Então, diante desse problema filosófico e ético, como é que termina a LEM? Um final um tanto aberto. LEM consegue reprogramar a realidade, o que é uma coisa bem doida, fazendo com que ela nunca tenha existido. Isso fez com que aquela colega lá atrás não tenha tirado a própria vida, não existiu o tal do Deus, enfim, todas as coisas ruins não aconteceram. Mas aí com isso ela perdeu contato com a amiga dela querida, a Alice. Perdeu contato no sentido de intimidade, porque ela volta e meia reaparece pra Alice, dando a entender que a internet continua aí, e tem uma hora que elas conversam, a Alice não sabe quem é mais essa menina, mas olha pra ela e acha ela familiar. E a LEM responde pra ela, a gente não se conhece, mas a gente vai se rever. LEM diz, eu estou em todo lugar. Ou seja, LEM é o avatar da internet. E apesar de estar aí para conectar todos nós, ela, diante da Alice, tem uma conexão que é de outro tipo. Aliás, isso até aparece como diálogo mesmo, quando elas estão lá mega tensa, com a LEM cheia de cabo e tal, e a Alice pergunta, por que você se conecta com todo mundo e menos comigo? E a LEM olha pra ela e fala, com você eu não preciso. Ou seja, a minha conexão com você é tão forte, tão única, que não é um cabo de fibra ótica que vai nos ligar. Resumindo então, LEM é uma visão sombria sobre a internet, do trauma dessa experiência que mudou todos nós, que é a internet, e que joga para nós uma pergunta tão difícil de responder que está aí há muito tempo. O que nos torna humanos? Seja como for, mesmo sem uma resposta precisa, aquilo que a gente tem como humanidade, talvez valha a pena ainda lutar a favor. Precisamos nos conectar, só que não necessariamente pela internet. Eu não sei se Serial Experiment LEM está disponível em algum serviço de streaming. Eu assisti daquele jeito que a internet permite que a gente assista várias coisas, mas obviamente por tudo que eu falei aqui eu recomendo pra caramba. Como eu disse, me impactou muito, muito mesmo. Eu vou dar uma chance. Diga aí nos comentários que outras obras cyberpunk que lidam com internet. Não vou assistir? Não vou. Na verdade, não vou assistir, mas eu acho que eu vou dar uma chance. Eu vou pensar se eu vou ver. Sei lá. Parece ser interessante.